haven't. Ai. Uau! Estamos ao vivo! Agora! Bem, amigos da Rede Globo! E aí, boa noite! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Da onde vocês são? Já dá boa noite e fala de onde da cidade da onde você está falando. Da saudade, olha. Da cidade onde vocês estão falando. Bom Eita, que o dia, por assunto favor, é diz bom seu nome. demais. Eu já iniciei na semana passada, falamos sobre várias coisas. Fui bombardeada de perguntas, não deu tempo de responder. E aí nós estamos na segunda parte do nosso tema, atestado de qualificação técnica. Dessa vez, eu não sei se vocês estão olhando assim ou se vocês estão olhando assim. Eu estou olhando assim. Com a nossa queridíssima Ana Moroni. Pequi com açaí hoje, hein? Cadê o povo, hein? Tá falando não? Tá, Fortaleza, Palmas Tocantins, Recife, Minas Gerais, Lusiânia, Lusiânia, Goiás, Poços de Caldas, Minas, Madre de Deus. Madre de Deus. Ai, que legal. Que legal. Cadê o povo do Pará? Não estão acompanhando aqui. Já vi que o povo de Goiânia está aqui, Eles né? chegam. De Goiás. Cadê o povo do Rio de Janeiro? Nós somos demais. Olha aí, Manaus, Brasília. Manaus, Brasília. Loucura chique, total. Nós somos chiques. Nós somos chiques. Porto Alegre, Rio Branco, Pelotas. Eu já sou figurinha carimbada aqui na Licite Mais, então a gente tem que bater palma para doutora Ana Moroni. É um show. Doutora Ana Moroni, uma salva de palmas para a nossa convidada. Pará chegou. Cadê a Pará? Ei, Giza! Vitória! Adoro. Muito bem. Cadê o povo entrando? Itajuba, Luiz de Rondônia. Enquanto isso, a gente vai só Maceió. Rio de Janeiro. Cadê os nossos seguidores? Estão aqui. Se ainda não nos segue no Instagram, vamos fazer esse jabá. Aproveitar a audiência do Guilherme, da Licite Mais Brasil. E vamos oferecer aqui o nosso Instagram, amiga. Vamos colocar nosso Instagram aí. Sim. Quem ficar até o final dessa live vai ter acesso a uma oferta da Licite Mais. Só que é real. Revelar no final. É real, não é conversa fiada da Priscila dessa vez. Peraí. Eu sempre peço desconto do Guilherme, viu? Dono da Licite Mais, o nosso Boninho. Sempre peço para ele, para vocês. Para vocês que estão aqui nos acompanhando, sempre eu peço uma ofertinha, um bônus, um agrado, um carinho, né? Peço mesmo. Peço para o licitante, peço para o empresário. Sou pedichona. Meu marido diz que eu sou queridona. Tudo eu quero. Ele diz assim, tu és queridona. Sigam no Instagram Ana Moroni, Priscila Vieira Licitar e Licite Mais. Me sigam a Ana. Olha, a Ana já tem muitos seguidores, pessoal. Então, me sigam. Ai, besta. Altamira tá aqui. Como é que tá aí, Micheline? Altamira. Aqui, eu acho que é o seguinte, amiga. Aqui no Pará, fora o interior que tá pegando agora a questão da Covid, a galera já descobriu a vacina. Nós já descobrimos, já estamos na praia, como se não houvesse amanhã. Já estamos nos encontros, nos aniversários, restaurantes. Tá tudo beleza aqui. Quer vir para cá, tá tranquilo, descobrimos a vacina. A Micheline sabe do que eu estou falando. Ela sabe muito bem do que eu estou falando. Amiga, oi. Quantas pessoas já tem aí? Já entraram? 92 pessoas. Caraca, nós vamos esperar bater 100 para começar? Olha, eu já faço
as honras aqui para essa galera que está aqui. Então, Mas tem uns perfeito. 8 minutinhos ainda para ficar conversando com o povo, né? A Micheline tá rindo porque ela sabe que já descobrimos a vacina. Vocês ainda não sabem. Aqui no O Pará, Pará é a galera já diferenciado, né? descobriu. Depois da gente ter sofrido tudo nesses últimos meses, agora o povo já pegou e já tinha que pegar, agora ninguém quer mais saber, e tá todo mundo relaxando aí, amiga. Relaxando. Amiga, você preparou algumas perguntinhas pra gente lá do Insta? Tenho no Insta. Ah, gente, eu acho tão chique o pessoal do YouTube que pega o celular e fala assim: eu tenho várias perguntas aqui, vamos lá. Acho tão chique o povo, tipo aquela Giovanna Bank, né? Me sentindo aqui, Tio, aham. a É Jo. assim, até que Aí bonita ela olha o igual ela. celular, tem umas perguntas aqui e tal. E realmente tem umas perguntas bem interessantes, eu quero saber. Estou achando o máximo olhar aqui, né? Eu quero saber, vou fazer uma pesquisa aqui básica, se o Mesquita, vou falar o nome da pessoa, está aqui neste webinar que ele disse que Live. ele ia participar. E eu falei para ele que ia trazer a pergunta dele para cá. Deixa eu ver quem mais. Calma aí que agora eu me perdi. E eu tenho um bocadinho aqui de pergunta para responder, viu? Dentre as perguntas, amiga, tem algumas que o povo ainda tem muita dúvida, são dúvidas recorrentes, tá? Eu diria assim. E até me surpreende, porque a gente fala sempre sobre esse assunto. E acho que por os editais ainda exigirem, o listante começa a achar que é legal exigir, né? E surge a É dúvida: igual, pode? é igual Pode ou não exigir nota pode? fiscal de atestado, né? Que você Exatamente, é falou igual na exigir último webinar. nota fiscal de atestado. Posso exigir? Virou Pode, mania. desde que seja em diligência, né? E aí eu acho que o Virou povo já com mania. preguiça já começa a colocar nos editais mesmo, eu vou pedir mesmo, e aí E todo lembrando, mundo, a gente amiga, abre o edital, se que prepara sempre com essa exigência, né? nota fiscal é a coisa mais fácil que tem de falsificar. Mais do que atestado. Você tem como emitir uma nota, Sério? imprimir ela, sim. Ah, Tem mas como você peraí. emitir uma nota, imprimir ela e cancelar ela posteriormente. O órgão nunca vai saber que você cancelou ela. O órgão que eu falo, o órgão que você está apresentando a nota, né? Então, assim, não vejo segurança jurídica nenhuma a respeito disso. Apresentar a nota? Não Mas olha, vejo. peraí. A depender da situação, aquela nota é antiga, né? Não é Uhum. atual. E ele tem um prazo para cancelar essa nota. O atestado não tem que ser averbado? Esse já é outro ponto, né? É a questão do registro do atestado no órgão competente. Eu queria falar uma coisa antes de você contar para a gente sobre o registro do atestado. Uma curiosidade, algo interessante. Que muita gente, eu acredito, porque eu não tinha parado para pensar nisso, acredito Sim. que muita gente não para pensar nisso. Amiga, é a respeito do conselho de classe competente para esse registro de atestado. Quando a Lei 8666, ela fala, né, ela dá a entender dessa possibilidade, talvez, de um registro, ela cobra, inclusive, lá o registro da empresa no órgão, não falando só do atestado, mas o registro da empresa em determinado órgão. Enfim, todas essas cobranças que a gente vê em licitação, a gente nunca parou para pensar a seguinte questão: por que que não existe registro de atestado em outras, que eu estou falando, registro de atestado de capacidade técnica, em outras atividades que não seja obras e serviços de engenharia?
Não existe, por exemplo, eu como advogada, você como advogada, registrar o seu atestado na OAB. Isso não é possível, tá? Por que que isso não é possível? E aí você vai explicar um pouquinho para a gente agora a respeito de CAT, ART e todas as questões Sim. e vai complementar essa reflexão que eu estou fazendo aqui. Porque a atividade do engenheiro é a única atividade no país que, para toda e qualquer atividade que ele vai desempenhar, ele precisa fazer um registro. Não acontece isso, por exemplo, com os advogados. Não acontece Os isso, por exemplo, com os administradores, contadores, os com os contadores. administradores, com os médicos, entendeu? E não há nenhum controle pelo conselho de classe das outras profissões. Sim, Porém, o CREA tem essa exigência de essa registros em prática. toda e qualquer atividade. Sim. Exatamente. Então, mesmo que lá na lei dê a entender que é para qualquer serviço, mas não tem como ser para qualquer serviço, porque só compete ao A CREA não fazer ser que esse o tipo de, órgão fiscalizador, né? o conselho respectivo, assim, regulamente, né? Acho que é Isso. devido registrar. Eu vou puxar, amiga, para a gente ser bem, como é que eu diria? Ter uma Direto e reto. metodologia, né? Assim, ser bem didática, vamos dizer assim. Para a Uhum. gente ser bem didática, eu vou falar um pouquinho como a gente terminou o nosso último webinar, que eu estou muito empolgada, que o Edson disse no último programa. Eu já estou me sentindo, assim, a própria, né? Não Ana Maria Braga, que é a outra, Ah, pode ser a uma bem bonita aí. Ivete Ah, Sangalo? não, ele falou assim, que no último programa, então eu já tenho um programa, que é esse aqui. Ah, sim, já tem um programa. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta pode ser a. Já me falaram que eu sou muito parecida com ela. Aqui é Ana Hickman. Isso é igual. Ah, não, você é muito mais bonita que ela, amiga. Ah, tá, tudo bem. Não. Fátima Bernardes. Pode ser também, super inteligente. Então, já me empolguei aqui com o nosso colega que colocou que no último programa ele perguntou se a CAT serviria de atestado. Então, eu gostaria, eu sei que Uhum. muita gente perguntou, já ficou um pouco para o final, mas eu cheguei a falar, Edson, sobre isso. A respeito, só fazer algumas observações, Ana, e a gente vai seguir. Seguinte, a RT não é atestado, CAT não é atestado, nota fiscal não é atestado, contrato não é atestado, tá? O que é o atestado? A gente está falando de atestado de um modo geral, e aí eu quero explicar para vocês esse documento, atestado. O que ele é, tá? O atestado de capacidade técnica é um documento emitido por uma pessoa jurídica de direito privado ou uma pessoa jurídica de direito público a uma empresa, uma outra Uhum. pessoa jurídica. O documento se chama atestado de capacidade técnica e a partir daí você vai poder comprovar a sua experiência como pessoa jurídica, tá? Então, aí eu estou comprovando a minha experiência como pessoa jurídica por meio de um documento chamado atestado. Por que causa confusão CAT com atestado? Porque muitas vezes a certidão de acervo técnico daquele profissional, daquele engenheiro, daquele arquiteto, se confunde com a experiência da empresa. Ele pertence àquela empresa de alguma maneira, ou por meio de um contrato de trabalho, por meio da CLT, né? Ou por um vínculo trabalhista, ou por meio de um contrato de prestação de serviço, e aquela CAT acaba comprovando também a experiência da empresa. Se aquele profissional tiver algum tipo de vínculo com a empresa que está participando da licitação. Então, esses documentos se confundem quando a pessoa jurídica
consta ali naquele atestado, naquela certidão de acervo técnico que foi emitida pelo profissional. Mas o documento hábil para comprovar a experiência da empresa é o atestado, tá? Então, assim, a gente precisa não confundir, porque não necessariamente quem tem a capacidade profissional, a qualificação profissional, também vai ter, ao mesmo tempo, aquela empresa vai ter também a experiência daquele profissional, porque ela pode ter tido um outro tipo, pode ter prestado serviço para uma outra pessoa jurídica que não é mesmo daquele profissional, porque o que se entende, o que o Confiea entende, e isso causou muita confusão durante todos esses anos, mas vocês precisam aprender de uma vez por todas, porque, na verdade, assim, o Confiea trouxe o conceito de que a experiência em obras de engenharia, em serviços de engenharia, é do profissional. Quando ele trouxe este conceito, confundiu a cabeça de todo mundo, porque achou que o atestado de capacidade técnica operacional não seria devido, não poderia a administração pública exigir. Né? E aí teve o veto dentro da Lei 8.666, e aí causou uma grande confusão. Só que a gente esquece que lá na Constituição Federal diz que sim, que a empresa deve comprovar a experiência, a sua experiência na licitação pública. Então, assim, não foi extinta a qualificação técnica operacional. Né? O Confiea apenas, quando disse que a certidão de acervo técnico é emitida para o profissional, ele quis dizer o seguinte, que qual é a dinâmica do Confiea, qual é a dinâmica do CREA? É que o profissional vai até o CREA respectivo, para começar uma obra, como a Ana bem pontuou, ele precisa fazer a RT, fazer esse registro da anotação de responsabilidade técnica antes de iniciar, e a partir da conclusão da obra, como é que ele comprova? Né? Ele leva até um atestado para comprovar, e existe até aquela certidão de acervo técnico sem atestado, que a gente sabe, do CAL, por exemplo. Uhum. E aí ele leva aquele atestado, comprova que concluiu aquela obra e emite a sua CAT. Esta comprovação, este documento é do profissional. E ele vai para qualquer empresa com a experiência dele, com as CATs debaixo do braço. Tá? Essas CATs são do profissional. Só que numa licitação pública, se eu tenho a empresa e tenho um profissional que já anda com aquela empresa, já tem vínculo com aquela empresa há muitos anos... Já está no quadro técnico dela registrado no técnico. Então, esses documentos eles vão se confundir, porque aquela CAT vai estar em nome de quem? Do profissional, e ao mesmo tempo vai citar qual a empresa que ele prestou o serviço respectivo, né? Como engenheiro civil, como engenheiro eletricista, enfim. Então, amiga, deixa eu só te interromper, falar. Porque o César fez uma pergunta aqui que casa direitinho dentro do que você disse. Dentro do que está falando, meu antigo sócio era portador dos atestados, todos foram emitidos pela minha empresa. Eu imagino que ele quis dizer para a minha empresa, né? Esses atestados ainda são válidos para as minhas licitações? Então, veja bem, se na época que o teu profissional, o teu engenheiro, emitiu as CATs e você tem os atestados, vai valer para a sua empresa. Vai valer para a sua empresa. Mas o documento que comprova a experiência da pessoa jurídica é o atestado. A CAT pertence ao profissional e não à empresa. Só que até os próprios agentes públicos confundem esses conceitos. Isso. E aceitam a RT, aceitam o CAT para a empresa. O que acontece, Ana? As empresas, elas não se preocupam em pedir os atestados de qualificação de capacidade técnica. O engenheiro é o que mais se preocupa com isso. Então, o engenheiro sai emitindo CAT, porque ele precisa comprovar a experiência, e a empresa não pede o atestado de capacidade técnica dela. Fica usando a CAT dele, porque aí alguns órgãos aceitam, né? Mas eu repito, CAT não é o documento
hábil para comprovação da capacidade técnica da empresa. Hoje em dia, Ana, o CREA, ele já é todo eletrônico. Ele já insere a CAT eletrônica, a autenticidade é feita pelo próprio site do CREA, e aí, dentro desses documentos da CAT, quando você entra para autenticar, já tem toda a documentação lá, ART, atestado, planilha orçamentária. Ficou muito mais fácil, porque antes tinha que ir com o atestado, ir com a comprovação de que concluiu a obra, deu a baixa na RT, que eles dizem, né? Deu a baixa na RT, e aí ele pega essa CAT, tá? Quando ele pega essa CAT, esse atestado tinha muita fraude, porque se emitia a CAT do profissional sem ter o atestado ou sem ter a comprovação daquela conclusão de obra, sabe? Então, tudo tinha um negócio ali, uma coisa estranha, sabe como é? E eu lembro dessas CATs antigas, elas vinham, o licitante sempre colocava todas aquelas planilhas, né, para comprovar quais eram os serviços executados pelo engenheiro, pelo arquiteto, porque essas CATs elas vinham bem resumidas, qual era a obra, não tinha bem discriminado. Então, ele tinha que juntar as planilhas para comprovar os serviços prestados. Agora, não. Agora, você já consegue verificar lá no site do CREA todas essas documentações. Então, vamos recapitular e a Ana entra aí com as observações dela. Tá tendo muita pergunta boa. CAT é do profissional, atestado é da empresa. Esses documentos podem, de repente, o profissional que já tem vínculo com você, já está há muito tempo com você e emite CAT, que prestou serviços através da sua empresa, essas documentações podem se confundir, sim, e numa análise de habilitação técnica, a CPL, o pregoeiro, pode entender que você comprovou a capacidade técnica da empresa. Porém, eu te digo que o certo é que o documento hábil, tá? Porque eu posso estar dizendo isso aqui, Ana, e alguém me falar, não, mas olha, aceitaram a CAT para minha empresa, ou então, olha, determinado órgão aceitou a CAT para... A gente não sabe, porque a gente não está olhando o processo nem analisando o caso concreto. É muito complicado, porque às vezes a pessoa afirma uma coisa e não foi bem assim. Mas o documento da empresa é o atestado de capacidade técnica e o documento do profissional é a CAT. E só para complementar, essa documentação, e acho que já falei aqui, essa documentação do profissional, essa CAT, ela pertence ao profissional em qualquer empresa que ele esteja vinculado de alguma forma. Ele sai da empresa, mas a CAT é dele, é do profissional. Ah, mas aí a empresa perdeu a experiência? Não, ela não perdeu a experiência. Porém, ela precisa ter qual documento? Atestado de capacidade técnica. Isso. Certo? Até tem uma pergunta aqui. Quando o profissional é demitido, ele leva os atestados e a empresa fica sem? Então, talvez é porque essa pessoa tenha perdido a aula anterior da Priscila, onde ela fez essa diferenciação de forma perfeita, profissional e operacional. São duas qualificações diferentes, tá? Exatamente. Se o profissional sai da empresa, a qualificação profissional vai embora e a operacional, que são os atestados de capacidade técnica, fica. Sabe o que eu tenho visto? Inclusive naquele edital que você me auxiliou na análise jurídica, que o pessoal, não sei se foi naquele ou se foi em outro, porque eu analisei mais de um edital assim parecido na mesma leva. O que eu vi exigindo? Eu vi exigir, assim, atestado de capacidade técnica, certificado pelo CREA, acompanhado da CAT. Ou seja, eles estão inventando termos novos, porque como não existe o registro no CREA do atestado de capacidade técnica, eles estão inventando termos novos para cobrar das empresas, né? Então, toda vez que vocês verificarem essa expressão, né, certificado pelo CREA, isso daí é porque ele quer que você apresente junto com a CAT, e a CAT, sim, está registrado no CREA, né? Exatamente. Ana,
A CAT é registrada pelo CREA porque ele emite essa certidão de acervo técnico. É o CREA que emite a certidão de acervo técnico. Por isso, essa CAT é registrada. O CREA não emite atestado. Quem emite atestado é a pessoa jurídica para a qual você prestou o serviço. Então, olha só como é bem diferente esses documentos. Atestado de capacidade técnica emitido pela pessoa jurídica de direito privado ou direito público, tá? Que foi aquela que você prestou serviço ou obra de engenharia. A CAT, ela é emitida por quem? Pelo CREA. A CAT não é emitida pelo órgão. Olha só a diferença. Então, não confundam. Quem perguntou sobre o sócio, o meu antigo sócio era o portador dos atestados. Não. Seu antigo sócio era portador das certidões de acervo técnico, que significa CAT. Se ele saiu, a CAT é dele. Porém, se ele estava prestando serviço pela sua empresa, você deveria ter pedido ao órgão ou à pessoa jurídica de direito privado, à empresa, o particular, para emitir o atestado em nome da sua empresa. Perfeito. Ok? Então, uma questão que a Zelaide está colocando aqui, amiga, e já fica até assim, não é uma sugestão jurídica, mas é uma prática que a gente vê as empresas fazendo, é que os sócios proprietários deixam os atestados e procuram fazer o registro como ele seja o profissional principal daquele trabalho, para que as CAT saia no nome dele, né? E aí também ele não tem esse perigo do profissional ser afastado da empresa. Exatamente. Enfim. Acontece muito, acontece muito. É feito na pessoa do sócio, porque ele sabe que aquilo lá vai ter vínculo tanto para a empresa quanto para ele. Lembrando que o documento para a comprovação da capacidade técnico-operacional ou da capacidade técnica, porque a gente está falando sobre serviços também da mais diversa forma, né, a capacidade técnica, é o atestado. Atestado emitido pela pessoa jurídica, direito privado, direito público, e a CAT é emitida pelo CREA. Existe uma diferença brutal de um documento para outro. Toda exigência editalícia que houver, que vincula atestado com CAT, está ilegal. Está ilegal. Lembra, Ana? Lembra pra gente daquela exigência? Mas é muito comum, viu, gente? Aquela exigência do teu cliente. Lembra o pessoal aqui, e aí fala sobre esse assunto, a respeito da CAT do profissional, e que este profissional deveria pertencer, na época do serviço, à empresa que está participando da licitação. Eu não tinha visto dessa forma essa exigência. Entra aí no quadro, porque tu estás pequenininha. Entra aí que tu és convidada, tu precisa estar grandona. Eu tinha até, assim, me assustado quando eu fiz a análise desse edital e pedi o suporte da Priscila, que tem uma experiência ímpar aí em editais de engenharia, de tamanha as exigências que tem nesse edital, que tem ainda, né? Porque ele ainda continua do mesmo jeito, a gente impugnou, mas não saiu ainda a decisão. Gente, eles não só exigiam, esse órgão, ele não só exigia a confecção desse atestado no nome da empresa, como as respectivas CATs, e exigia ainda a comprovação de que o profissional dono da CAT estivesse pertencente ao quadro técnico da empresa no CREA no período em que o atestado foi emitido. Ou seja, nossa, se tem algo que ficou mais amarrado que isso, eu nunca vi. Eu diria então, direcionado mesmo. Extremamente direcionado. Agora, teve alguém que fez uma pergunta aqui se atestado de capacidade técnica tem prazo de validade. E aí a gente pode falar sobre isso também, tá? E podemos puxar, já pegar esse gancho e levar para a questão da limitação de tempo, né, dos atestados e de época,
que casa de bem época, aí. de tempo. Eu cheguei a falar no webinar anterior a respeito da validade dos atestados. Gente, Uhum. experiência não caduca, não tem prazo de vencimento. Eu imagino só todo o meu trabalho anterior de, não vou revelar aqui a minha experiência de mais de 10 anos, né? Revela um pouco a idade, embora eu saiba que vocês não irão acreditar, né? Que eu tenho toda já essa maturidade e tal. Imagina só eu apagar o que eu fiz há 10 anos. Não tem Seria muito como. surreal. Então, assim como não posso apagar a minha experiência de um profissional, você também não pode apagar a experiência da empresa. Ela acumula, assim, durante todo o tempo a experiência dela. Ah, mas eu vou levar um atestado de 1995? Vai. Se for ele que te atende, vai. A depender do que o edital está exigindo, e lembra que são serviços relevantes, serviços relevantes, valores significativos, né? Tem uma casadinha aí. E aí, esse serviço, se você prestou em 1995, 1900 e bolinha, que eu falo, né? Por que não apresentar? Eu cansei de analisar atestados, e eram bonitos atestados. Ele vinha com um alto relevo, assim, sabe? Carimbo alto relevo, e eu tinha uma mania que era passar a mão nos altos relevos para saber se era original. Quando eu conferia com o original, aí o cara me levava e eu ficava passando a mão para saber se era original. Era assim que eu sabia. Assim como os selos dos cartórios, amiga, que eles tem uma ranhura, né? Eu também passava a mão para saber, para o cara não tirar uma cópia colorida, que eu já vi muito licitante espertinho vindo com cópia colorida igualzinho original. E aí, se tu ficava só olhando e comparando naquele catatal de documento, podia passar. Então, eu passava meu dedo para saber se aquele selo era selo mesmo. Dica te entregou eu. Só que agora não, né? Agora não pede mais, não, ou não deveria Agora pedir. é atestado com assinatura digital. Agora não tem que pedir cópia autenticada, não tem que pedir firma reconhecida. Me perguntaram no webinar passado se o atestado tinha que ter firma reconhecida. Gente, não. A orientação agora é desburocratizar, embora os órgãos ainda não tenham digerido, né, muito bem essa lei de desburocratização da administração Tem um pública. entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no sentido de exigir é recente esse entendimento, foi depois da lei da desburocratização, mas eu achei interessante, eu até li a decisão para poder entender o caso, que é isso que nós devemos fazer, né, gente? Porque ler só a ementa é fácil, né? A gente precisa entender um pouco o caso. E lá a amiga falava que nos casos dos atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, poderia ter o entendimento de ser exigida a autenticação, o reconhecimento de firma. Só que a gente tem que lembrar que esse entendimento do tribunal não é superior à própria lei de desburocratização do finalzinho de 2018, né? Então, a gente não pode, só por conta de um entendimento, abafar toda uma lei que foi feita com essa finalidade, né? Exato. Tem uma pergunta aqui, Ana, que é bem interessante e fala exatamente a respeito de uma situação que é sobre tá pedindo aqui, deixa eu ler para ti. Tenho MEI, sou técnico em eletrotécnica, minha empresa é cadastrada apenas no Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Porém, os editais nunca citam o CFT como conselho de classe admissível, mesmo em obras que as minhas atribuições como empresa profissional são aceitáveis. Posso impugnar ou algum outro meio jurídico que eu possa pedir a retificação desse edital? Eu acho que o nome dele é Dunai, né? Dunai, vou te tratar como Dunai, me desculpa se eu pronunciei errado o teu nome. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Numa licitação pública, eu posso exigir um registro
em uma determinada classe, por exemplo, CREA, CAL, que tenha engenheiros eletricistas, que tenham técnicos em eletrotécnica, desde que aquele serviço ele seja preponderante no meu objeto licitado. Eu não posso pedir aquilo que eu sequer... Ele vai ser um serviço secundário, vamos dizer assim. Ele não é o que não quero dizer relevante, porque os serviços todos são relevantes, mas no todo, para aquela licitação, eu vou te dar um exemplo. Me dá. Eu vou te interromper e vou te dar um exemplo que eu já vivenciei, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. O que acontece? O que acontece, gente? Uma licitação de software, você sabe que eu assessorei empresa de software por muito tempo, e uma licitação de software, amiga, lá tinha o serviço de software e também tinha, na mesma prestação de serviço, prestem atenção, era fornecimento de software e também tinha lá, em uma das etapas do serviço, né, implantação do software, treinamento de pessoal, e numa dessas tinha consultoria, tá? Consultoria. E o bendito do atestado me exigia registro no CRA por conta da consultoria, Conselho Regional de Administração. Não tem o menor cabimento. É o que a Priscila está explicando. A atividade principal é software, gente. Software. Para que o cara vem me exigir CRA? Não é a atividade que predomina, né? Então, eu te dou esse exemplo, que é o que encaixa no que você está dizendo aí. Exatamente. Olha, quando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União fala sobre atestado de capacidade técnica, principalmente em relação a eu pedir CAT para o atestado, sempre gente, em condições de diligência, tá? Quando vocês analisarem um acordo no Tribunal de Contas da União que fale sobre esse assunto, ele vai dizer assim: posso pedir CAT e ART para complementar a informação do atestado? Posso pedir, mas em questões, em sede de diligência, tá? Me perguntaram aqui que eu falei que era ilegal e que se eu tinha como provar por A mais B. Gente, a gente prova por A mais B, toda a interpretação jurídica, ela vem de doutrina e jurisprudência. E através da interpretação da lei. Então, quando você faz uma leitura literal da lei, você pode pecar porque você não acompanhou a jurisprudência dos tribunais de contas, no caso do TCU é a nossa referência, ao mesmo tempo que não acompanhou a doutrina. Os juristas são responsáveis por interpretar a lei e dizer qual é o caminho correto, né? Essa questão da CAT e do atestado, ela vem de uma interpretação através até das próprias resoluções do CONFEA e da discussão em torno de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional. Então, o empresário ele precisa ficar atento, porque numa situação dessa, apenas um advogado vai poder analisar. É porque, às vezes, como o setor administrativo que cuida, eu sei que tem muitas empresas aqui que tem um setor administrativo de licitação. E a gente eu e a Ana, nós já estamos acostumados a lidar com empresários, com empresas que dizem assim, mas o cara lá que cuida da minha licitação, ele sabe tudo de licitação. Ele já trabalha há anos comigo. E aí, Cecílio, que fez essa pergunta para mim. Cecílio, você recai no erro comum do empresário, comum da empresa, que é pegar uma pessoa que não tem qualificação, e a gente está falando de capacidade técnica aqui, e eu vou puxar a orelha de vocês, não tem a qualificação, não tem a experiência, não é formado, não tem a experiência jurídica que eu e a Ana nós temos para interpretar e para dar o caminho correto
da lei. Isso. Então, quando você duvida até da própria interpretação da doutrina e da jurisprudência, é porque você está no caminho errado. Você está pegando um administrativo seu e dizendo, olha, mas ele que sabe, ele que faz a impugnação para mim, ele que faz o recurso para mim. Não, vocês precisam, de uma vez por todas, tem muita coisa, Ana, que a gente sabe, a gente sempre fala isso nos nossos perfis, que empresário tem que fazer mesmo sozinho, se ele não tem condições de ter uma assessoria jurídica para isso, e a gente está aqui exatamente fazendo exercendo esse papel, querendo ajudar vocês que não têm condições até de ter uma assessoria jurídica. Mas para casos extremos em que está em jogo um negócio de vocês, a vida da empresa de vocês, vocês precisam contratar uma assessoria jurídica. Tá? É o caso do médico, que a gente sempre cita, né? Tá com dor, tá com isso, vai ao médico, tu não chamas o teu administrativo da empresa para cuidar da tua dor, da tua dor na coluna, daquela dor de barriga que não para, tu vais ao médico. E assim é com os assuntos jurídicos. É preciso a gente dar um norte e caminhar o empresário para a capacitação, mas ao mesmo tempo para a conscientização de que alguns assuntos, apenas quem tem uma formação é que vai conseguir dar a solução correta, tá? Então, assim, vou encerrar, porque eu já vi uma outra pergunta aqui que a gente pode caminhar para as limitações. Queres falar sobre as limitações de tempo e época dos atestados? Pode e citar até o teu edital que a gente pegou. Já falamos aqui a respeito da empresa, que ele queria que o profissional que tivesse prestado serviço lá em 1900 e bolinha pertencesse à empresa. Que de acha isso? Naquela época. Naquela época, tinha que estar vinculado à empresa. E aí depois tu puxas, Ana, para a gente falar sobre o vínculo. Tá. O vínculo do quadro, afinal de contas, o que é pertencer ao quadro permanente da empresa? A gente pode começar por aí, né? Pode começar por aqui? Pode. Então, a gente citou muito a questão de operacional, né, de profissional, foi falado muito essa questão na aula passada, e agora fica aquela dúvida, né? Tem que ser esse profissional pertencente ao quadro permanente. Ao quadro permanente, que é assim que está na própria lei, né? Só que durante muito tempo houve aí uma maturação, né, um amadurecimento da interpretação desse dispositivo. E hoje o que a gente tem é o entendimento de que esse quadro permanente não é interpretado como CLT. Ele pode ser interpretado como CLT, o sócio, um prestador de serviço, ou até mesmo um prestador de serviço que ainda vai consolidar o contrato, que a gente chama de promessa de contrato. Então, hoje, o vínculo, né, que a gente chama o vínculo ou quadro permanente, ele pode se dar dessas formas. Qualquer outra exigência que seja diferente dessa, deve ser questionada. Então, se eu tenho uma exigência lá que me diz que é somente CLT, temos que questionar obrigatoriamente essa exigência. Temos aí uma outra que diz que somente aceitará CLT ou um contrato de prestação de serviço já em vigor. Também carece de questionamento. É só a gente se perguntar, Ana, vamos lá, todo mundo discute muito a respeito desse vínculo, né? Pertencer ao quadro permanente. Mais uma vez, a doutrina evoluiu, a jurisprudência evoluiu nesse sentido, porque a leitura literal da lei nem sempre vai ser o que mais coaduna, né, com os princípios, mais se coaduna a uma boa prática. Então, vamos pensar, o fato do profissional ter um vínculo trabalhista, vamos dizer assim, com a empresa, não garante nada, porque esse profissional pode ser demitido, ele pode pedir para sair, enfim.
Então, esse vínculo ele foi muito mitigado durante todo esse tempo, e a jurisprudência entendeu, os julgados do Tribunal de Contas da União, principalmente, eles são inúmeros em relação a esse sentido, que não se pode mais exigir que o profissional tenha um vínculo trabalhista com CLT anotada com a empresa. Inclusive, se mitigou tanto que pode agora exigir que o profissional, que aquele profissional sequer tenha qualquer tipo de vínculo ou de contrato de prestação de serviço nem nada, e que ele apresente apenas uma declaração de compromisso futuro, né? Uma declaração ali de contratação futura, né? E esta contratação vai ser como as partes querem, pode ser pela contratação pela CLT ou pode ser por contrato de prestação de serviço. O Carlos falou assim, vocês falam muito em CREA, mas é válida as documentações emitidas pelo CREA ou do CAL? Sim, a gente está falando do CREA porque existem muitas empresas de engenharia aqui, mas o que a gente está falando para o CREA serve para o CAL também, tá bom? E também a Micheline me fez uma pergunta interessante, Ana, e até lembrei agora de uma situação que eu passei, que foi em relação ao registro no SICAF. Ela disse assim, depois que eu coloco meus atestados lá, posso me despreocupar, porque aí ele vale por mais de um ano. Gente, a validade que fala lá na instrução normativa número 1 ou número 3? Acho que 3. Não sei se eu estou enganada. Acho que 3. Vou arriscar na 3. A validade que fala na instrução normativa é do registro do SICAF, aquela validade de 1 ano. Não quer dizer que a validade das certidões que estão inseridas lá que são por 1 ano. Então, o registro do SICAF é válido por 1 ano. E as certidões vai depender de cada uma delas, tá? Eu estou te falando porque eu peguei uma situação curiosa, que a qualificação econômico-financeira, o atestado a declaração, a certidão de recuperação judicial, de falência e recuperação judicial do meu cliente, ela foi emitida ano passado, e não tem validade consignada nela. Só que o edital não tinha nenhuma cláusula dizendo assim, olha, aquelas certidões que não têm validade consignada serão válidas por 90, 120, 60 dias. Isso tem muito nos editais. E aí a empresa inabilitou o meu cliente, dizendo que aquela documentação estava vencida, porque, inclusive, essa instrução normativa dizia que a validade era de 1 ano. Só que a validade que diz lá não é das certidões. Aquela validade refere-se ao registro do SICAF. Então, o pregoeiro se valeu de uma interpretação totalmente equivocada. Totalmente errada. E já afirmo para vocês que as certidões lá vai depender, se elas tiverem validade consignada, vai depender de cada uma delas, e não necessariamente as certidões, declarações, enfim, seja lá o que for o nome que está se dando para aquele documento, não necessariamente elas vão ter validade de 1 ano e acompanhar a validade do registro do SICAF. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Micheline. Ficou perfeito. Amiga, eu queria pegar um gancho aqui e só reforçar uma questão que, inclusive, eu até te mandei alguns dos slides do meu curso, e em um deles eu coloco um quadrinho, e eu acho importante essa diferenciação, que é a seguinte: prazo. Eu vou até abrir aqui para eu ler, para eu não dar bobeira. Atestado com prazo de validade e atestado com prazo da contratação. Eu sei que isso, para mim, para você que trabalhamos com isso todos os dias e há alguns anos, pode ser algo muito bobo. Mas para quem está chegando agora, quem está indo atrás de uma atestado de capacidade técnica, pode achar e bagunçar uma coisa por outra. Então, a gente já quer alertar você aqui. O atestado emitido não poderá estipular que ele seja determinado por um certo período. Por exemplo, constar nele: este atestado é válido somente por até 2 anos, contado da data da sua emissão. Isso não. Tá? O que pode acontecer é um atestado, e que deve acontecer, inclusive,
É uma informação super relevante, é um atestado com prazo da contratação, que aí muda a frase, vai ficar o seguinte: este atestado refere-se à prestação de serviço compreendida entre 1º de janeiro de 2018 a 1º de agosto de 2018, um exemplo, tá? Sim. Então, eu quis trazer essa informação porque eu vi que, com base em alguma das perguntas aqui, tem uma galera nova chegando. E que bom, né? Então, vocês já vão aprender o certo. Então, prazos são, nessas interpretações, são distintos. Eu fiquei mega assustada com uma pergunta que está aqui. Eu quero crer que isso não aconteceu. Qual? Eu vou achar, peraí. É do Reginaldo. Priscila, é legal um órgão cobrado para emitir o atestado? Pula lá. Surreal. Ai, meu Deus. O que ele está tendo algum tipo de despesa extraordinária? Papel, tinta, acho que é isso, né? A caneta que o cara escreve. Gente, não, a gente está brincando, mas é sério, não. Não tem cabimento cobrar para emitir atestado. E se algum órgão está fazendo isso, eu tenho até curiosidade de saber quem é. Fiquei curiosa, eu fiquei muito perplexa. Mas não precisa colocar aqui, tá? Depois a gente conversa. Tô passada. Olha, assim, a gente falava lá na prefeitura, é de praxe cobrar. Amiga, outro dia eu recebi uma pergunta muito interessante, mas foi lá no Insta. Vou trazer ela para cá. Eu não me lembro se você tratou disso na aula, mas se tratou, a gente vai falar rapidinho. Exigência de quantitativo mínimo. A moça que me fez a pergunta lá estava perplexa porque tinham exigido um atestado dela. Nossa Senhora, o Renato falando que a Infraero cobrou 1.650 para emitir um atestado. Gente, vou chorar, eu vou desistir. Mas Infraero é dureza, viu? Infraero é dureza. Não posso nem falar isso. Infraero é dureza. Cadê o Ministério Público nessas horas? Tá, e eu continuo na pergunta, porque eu perdi até o prumo. Quantitativo mínimo, né? Que a gente vai falar. A moça falou que achou um absurdo terem cobrado dela, amiga, comprovação de 30%. Né? Uhum. E aí? Comprovação de 30% do quê? Da capacidade técnica relativa ao objeto do contrato, né? E aí a gente pega o gancho e vem e pergunta: a exigência desse quantitativo mínimo pode se dar do atestado de capacidade técnica operacional? Pode se dar até quantos por cento? Então, na verdade, Ana, assim, o razoável, não existe algo determinando, dizendo assim, olha, até 50%. Não tem na lei isso, tá? A gente precisa saber se ela está falando de serviços contínuos, porque há uma diferença de interpretação em relação a essa situação, porque tem uma instrução normativa. Mas vamos supor que a gente esteja falando aqui de serviço, de capacidade técnica como um todo, tá? E a gente vai colocar todo mundo agora no mesmo buraco, né? No mesmo saco. Quando a gente fala de quantitativo mínimo, a gente sempre tem que relacionar a complexidade de execução daquele serviço, a complexidade de execução daquela obra. E aí, eu já posso adiantar para vocês que essa fixação de quantitativos se entendeu razoável, vamos dizer assim, até 50%. Mas não significa dizer que acima disso o edital está ilegal. Uhum. Não. Por quê? Porque, mais uma vez, depende da complexidade daquele meu objeto, tá? Porém, já se sabe aí também pela jurisprudência
que a fixação de quantitativos para comprovação de capacidade técnico-profissional, aí o calo aperta. É uma excepcionalidade. Tá? Então, se vocês forem ver, se vocês forem estudar sobre isso, vocês vão ver lá, capacidade técnico-profissional, eu não peço quantitativo. Capacidade técnico-operacional, eu posso pedir um quantitativo. Mas tudo dentro da razoabilidade, que eu só posso falar aqui para vocês a depender do caso concreto. Mas a gente pode entender de uma forma bem geral que a quantidade mínima vai até 50% para a capacidade técnica operacional, podendo ultrapassar esse percentual, desde que eu justifique no meu processo essa excepcionalidade, que eu diga que aquele quantitativo é necessário para que o órgão tenha uma garantia de execução contratual lá na frente. Enfim, tem várias questões que a gente que vinculam aí, né, a essa fixação de quantitativos. E para quantitativos da capacidade técnico profissional, eu não poderia solicitar, mas com uma excepcionalidade de novo, né? Se eu achar que a quantidade de serviços lá relacionados na minha licitação tem uma complexidade de execução correlacionada aí ao quantitativo que venha a ser executado, eu posso. Ou que a realização, por exemplo, das obras, e a gente pode já falar sobre obra, deve aí corresponder a um objeto, por exemplo, de natureza predominantemente intelectual. Então, a gente vai aprofundar uma situação que, a depender do caso concreto, Ana, ela não vai entrar na minha concepção geral, vamos dizer assim. Entendeu? É algo bem enjoadinho de explicar, de falar, porque quando o licitante, o empresário, vem com uma dúvida em relação a esse quantitativo mínimo... Precisa ser observado várias coisas, né? A gente precisa analisar o edital para te dizer pode, não pode. Mas de forma geral... De uma forma geral, é isso que eu acabei de falar. E aí a gente entra na possibilidade de somatório. Eu falei de somatório no webinar passado. Eu assisti. Exatamente. Dizendo que a possibilidade de somatório de atestados para fins de demonstração da capacidade técnica é permitida desde que a execução do objeto da licitação não seja prejudicada. Então, não adianta eu falar para vocês assim, não pode proibir a possibilidade de somatório. Depende. Depende de qual objeto eu estou licitando. Estou me referindo, né? Então, assim, não se admite aí que a entidade, que o órgão, né, exija dos interessados a apresentação, por exemplo, obrigatória de um atestado. Se dentro daquela execução do objeto, eu posso permitir a possibilidade, a possibilidade de somatório, e ela não vai prejudicar em nada a execução do objeto da licitação. Então, veja como, a depender do objeto, eu posso mudar aí o entendimento. Só que vocês precisam também saber que toda exigência técnica que fique fora da curva, sabe? Que fuja do entendimento geral, ela precisa estar justificada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês precisam pedir esclarecimento. Tá, tudo bem, tu estás proibindo somatório de atestados. Por quê? Por que está proibindo? Se nesse objeto eu posso não prejudique em nada a somatória dos meus quantitativos em relação a esse contrato. Entendeu, Ana? Então, assim, é bem específica essa pergunta, né? Vai levar em consideração exatamente o objeto da licitação. E aí, mais uma vez, o TCU, ele diz que você não pode limitar a somatória, mas, se limitar, você precisa justificar. Em relação à exigência aí, obrigatória de mais de um atestado, olha lá, eu não estou falando de quantitativo de serviço, eu estou falando de quantidade de atestados, tá? De número de atestados. Em relação a isso, eu já estou emendando, eu não posso exigir que ele me apresente obrigatoriamente mais de um atestado, porque, de repente, em um único atestado, ele já comprove a capacidade técnica dele, e, inclusive, pode até ser superior ao do objeto licitado. Olha lá como é complexo, né, Ana?
Uhum. Eu queria até fazer aqui uma colocação, amiga. Muito pessoal está chegando agora, pode ser que tenha essa dúvida, que é com relação, de novo, àquela questão do tempo, para a gente matar essa questão, porque eu acho que é o Márcio, já fez várias vezes essa mesma pergunta, e é com relação a tempo, enfim. Então, eu vou fazer essa pergunta, depois a gente passa para a questão do serviço contínuo, para falar sobre a peculiaridade dele, né? Mas a pergunta é a seguinte: pode o edital exigir comprovação de atividade ou aptidão com tempo mínimo de funcionamento da empresa? E quanto à época, aí esse é o funcionamento da empresa. E quanto à época, pode-se ter aí uma vedação de atestados emitidos, por exemplo, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 anos? Eu sei que pode parecer redundante, mas às vezes a pessoa, quando viu a gente explicando aqui, você falando que atestado não tem prazo de validade, mas aí ele olha lá no edital e vê tá assim, dizendo... cara, nos últimos 3 anos, não sei se eu tenho. Então, assim, bate aquela dúvida, né? Então, são duas questões. A questão da empresa, funcionamento da empresa, atestado de funcionamento da empresa, e a questão da época, né? Nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Gente, uma coisa que eu queria fazer antes de você responder. Parece que a gente combina as perguntas, tá? Eu queria falar sobre isso. Por Fica quê? muito parecendo que a gente combina os tópicos. A gente não combina nenhuma. Eu e a Priscila, ela é a única pessoa que eu faço live sem fazer tópico de nada. Sem combinar nada. Sem combinar nada. É o tema, pronto, acabou. Amiga, o que você vai falar? Nós vamos falar o que a gente já sabe. Ok, então tá bom. O que vem na cabeça. O que vier na cabeça. Pronto, pode responder. Responde aí, tua vez, eu já falei muito. Enfim, a questão com relação ao prazo. Pra ver como a gente combinou, né? Responde aí, vai lá. Acabei de falar, fala aí agora. Gente, é muito importante essa questão, porque não se pode ter aí a comprovação de experiência da empresa com a questão vamos dizer assim, a aptidão técnica dessa empresa com o tempo de funcionamento dela. Ela pode ter aí 6 meses de funcionamento e já ter um atestado de capacidade técnica que possa atender aquela licitação. Então, não, o edital não pode exigir que a empresa tenha X anos de funcionamento ou ainda exigir que ela tenha comprovação mínima de X anos em determinado ramo. Por exemplo, que a empresa comprove que ela tenha 5 anos de experiência com obras e serviços de engenharia. Não, isso não é admissível. Porém, quero fazer uma observação aqui que é bem comum que a gente vê, assim, quando há tentativa de fraude à licitação, são empresas recém-instituídas, né? Constituídas, que têm atestados de capacidade técnica que vão além do seu período de instituição. Então, não faz a menor, assim, a conta não fecha, aí é fraude, tá? E com relação à época, eu fiz questão de falar só isso, mas falar isso novamente, mas é porque tem alguns editais que colocam dessa forma, e é entendimento do TCU, no sentido de que não pode haver também restrição de época. Com relação à época, eu queria chamar a atenção para uma questão que a Priscila já comentou aqui, mas vale reforço, que é com relação à peculiaridade daquele objeto. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente vai vendo que com o passar das licitações, a gente vai pegando experiências de diversos objetos. E, amiga, com relação especificamente à tecnologia da informação, pode ser que um atestado antigo, de 3 anos atrás, não seja suficiente para comprovar aquela tecnologia que está sendo solicitada no edital. Só que aí não é que o atestado venceu, é que aquela tecnologia lá é que a gente chama de tecnologia que já foi ultrapassada, que ela já foi superada,
tá? Então, são questões diferentes, tá? Eu faço questão de reforçar isso daqui, porque é muito importante observar o objeto do edital. Exatamente. Eu vou partir para a pergunta, que a gente já vai estar caminhando para ver como a gente não consegue esgotar o tema, por isso Não, é fizemos parte 2. Eu queria falar de serviço contínuo, já não vamos conseguir falar, porque tem uma diferençazinha em relação. Eu sei que vocês vão. Tem muita gente já me falaram aqui de vigilante, gente de almoxarifado. Só lembra quem me perguntou que está lá para trás? A atividade a ser comprovada, ela pode ser semelhante, não necessariamente igual ao que está sendo licitado. Eu falei isso no webinar passado e já respondo a tua pergunta. Quem está falando aí? Quem está ligando aí? Meu marido. Estamos no webinar, Fábio. Que isso? Otimidade. E aí eu vou pular para uma pergunta muitíssimo interessante que me fizeram. Eu não sei se ele está aqui. Tá em casa, tá certo, gente. Tá em casa. Me fizeram uma pergunta, agora eu não vou achar. Me fizeram uma pergunta a respeito, muito legal essa pergunta, Ana, a respeito de atestados emitidos por filiais e matriz. Foi uma pergunta bem diferente que me fizeram. Muito boa aquela pergunta. Muito boa aquela pergunta, né? Só que eu não tô achando aqui. Me perguntaram assim: afinal, posso emitir atestado de filial para matriz e comprovar da matriz com a filial e da filial com a matriz? E fez uma lambança aí de perguntas, tá? E o outro também me perguntou a respeito de grupo econômico. Fazem parte de grupo econômico. Para isso, Ana, a gente precisa diferenciar as coisas. Eu perguntei para ele, eu não sei se ele está aqui, é o Pedro Henrique, acabei de achar a pergunta, tá? Ele diz assim, que tem uma matriz numa região, outra matriz na outra região, as suas respectivas filiais, pode apresentar o mesmo atestado? E eu perguntei se tratava de duas matrizes ou se tratava de grupo econômico. Aí ele bananou tudo, ele disse assim, elas fazem parte do mesmo grupo econômico. Calma, gente, vamos aqui pensar a respeito desta situação. A relação que há entre as empresas do mesmo grupo econômico é uma relação de dominação. Existe uma empresa principal, que, vamos dizer assim, a controladora de tudo, e as empresas controladas. Que abraça as outras. Hã? Abraça as outras. Exatamente. Então, assim, elas fazem parte de um grupo econômico, mas a gente já pensa o seguinte, opa, pressupõe o quê? A existência de duas ou mais empresas distintas. Então, a gente não pode confundir com as empresas que possuem seus estabelecimentos matriz e filiais. Porque entre matriz e filial não existe esse controle. Existe a matriz, que é o estabelecimento principal. Geralmente, até elas se centralizam as decisões da empresa na matriz, sendo que as filiais, elas são outros estabelecimentos secundários, entendeu? Que podem até se subordinar ou não à matriz. Mas quando eu falo de grupo econômico, eu estou falando de duas ou mais empresas, tá? A matriz e filial, ela só tem CNPJ diferente por uma questão tributária. Por isso a gente pensa que elas são distintas, tá? Então, elas não... Nessa situação, matriz e filial, a gente não fala de empresas distintas, como acontece no grupo econômico, Ana. E sim de estabelecimentos distintos de uma única empresa. Entendeu a diferença? Sim. Então, a figura de matriz e filial, ela não se confunde com a figura de grupo econômico, tá? Porque o grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais empresas distintas, personalidades jurídicas próprias. Diferentes. Exatamente. Mas a matriz e a filial são apenas estabelecimentos de uma mesma empresa. Dito isto, a gente já consegue entender por que eu não posso aproveitar um atestado de um mesmo grupo econômico. Porque nada mais é do que uma fraude à licitação, um conluio.
né? Então, olha só como quando a gente entende os conceitos, e aí o Pedro Henrique, não sei se está presente, se não estiver, vou puxar a orelha dele. Se ele entendesse o que é um grupo econômico, né? Por isso que o que é um grupo econômico, ao mesmo tempo ele entendesse o que é uma matriz, uma filial, a relação que existe entre elas, ele saberia ele mesmo responder a questão dos atestados. Por isso, gente, que entre matriz e filial eu posso apresentar o atestado de uma e posso apresentar de outra. Não importa, elas não podem, gente, participar da mesma licitação, porque eu estou falando da mesma empresa, com estabelecimentos diferentes. Olha só como ficou fácil de entender, né? Então, quando eu coloco matriz e filial na mesma licitação, eu estou pegando a mesma empresa participando duas vezes. E a gente confunde também porque elas têm CNPJs diferentes. Mas o CNPJ, ele só é diferente por questões tributárias. Para ficar mais fácil o controle dessas empresas pelos órgãos tributários, né? Pela Receita, enfim. Então, quando a gente fala de grupo, mesmo grupo econômico, fica complicado eu dar atestado para um e para outro, porque eu estou me prevalecendo de uma situação e que eu posso dizer assim, vamos lá, deixa eu te fornecer e tal. Agora, de repente, numa situação muito sui generis, numa licitação, eu posso entender que aqueles atestados, mesmo emitidos, né, pelo mesmo grupo econômico, não configurou aí conluio. Depende. Né? Depende. Depende muito. Não dizem aí que a gente, o mesmo responsável técnico, o mesmo software, a gente põe o pé atrás, mas não inabilita, não exclui o licitante sumariamente, porque tudo tem um porém, gente. Para isso existe a diligência, que é exatamente para tirar essas dúvidas, tá? E aí, Ana, a gente já caminha para o final, porque afinal de contas já são 10h15 e a gente senão fica 2 horas aqui. Vamos responder as últimas perguntas, para a gente não deixar ninguém na mão dessa vez. Você pode obter informações negativas sobre a prestação do serviço no atestado? Pode. Pior. Pode, aí você só não vai apresentar ele, né, na licitação, mas que pode, pode. Se quem está emitindo aquele atestado quiser falar algo que desabone a sua empresa, se o serviço foi mal prestado, mas olha, eu nunca vi atestado assim e também penso que a empresa jamais vai apresentar um atestado desse, né? O Wendel está perguntando qual artigo da lei diz que não pode exigir nenhum edital ou tempo mínimo de vida da empresa. Não é lei, tá? É entendimento jurisprudencial. Já vou pegar aqui para você, porque eu estou com ele aberto. Da vida da empresa? Acórdão do plenário do TCU, acórdão 473 de 2004, é antigo, vedou a exigência de comprovação de mais de um ano de prestação de serviço no relativo ao objeto de licitação, em relação da vedação explícita do artigo 30, parágrafo 5º, tá? Que fala sobre o prazo. E com relação ao tempo de comprovação da empresa, é esse mesmo artigo. Tem um entendimento aqui também do TRF, que fala o MS 8902, mas aí eu teria que te passar, tá? No sentido de impedir participação de empresas com menos de 3 anos. Esse TRF fez uma análise sobre o edital que exigia que a empresa tivesse mínimo 3 anos de constituição. Miguel fez uma pergunta. Priscila, quem está impedido de estar com o órgão federal há 1 ano, é possível entrar com um mandado de segurança? Ele falou mandato, mas é mandado. Um mandado de segurança? Miguel, só analisando o teu caso. Tem que ver qual é o caso. Contrata a Priscila. Eu tenho uma situação de cliente que foi registrado um impedimento de licitar e, na verdade, ele não poderia, e foi registrado para o ente federativo, Pará inteiro, e, na verdade, não poderia ter registrado do Pará inteiro. Tinha que ter sido registrado apenas do órgão. Mas aí, gente, tem que analisar caso a caso. Não dá para falar assim, tá bom?
já caminhando aqui, tem gente dizendo que, mas olha, o edital, só vejo edital que pede serviço igual, né? Serviço igual. Cabe a você impugnar o edital, e se você tiver um serviço que é semelhante e que atende, você tem que impugnar e dizer, o serviço, a lei expressa, serviço compatível, não serviço igual ao que está sendo licitado. Ana, eu sempre falo no webinar que a gente faz aqui, que eu não quero que ninguém saia sem me dizer tchau e boa noite, porque eu acho que isso é uma falta de educação. Então, essa galera que está saindo, eu vou marcar todos vocês. Mentira, eu não sei quem está saindo. Vou marcar todos vocês, porque vocês têm que dizer tchau, como a Micheline fez, uma boa moça educada que ela é, disse assim, eu vou precisar sair porque o meu dever de mãe chama. Ela poderia ter desligado na nossa cara. Ela poderia ter desligado na nossa cara, mas ela não fez isso porque ela é uma pessoa muito educada. Então, antes de vocês saírem, que eu vou puxar a orelhinha de vocês, porque depois está todo mundo perguntando a mesma coisa, né? De novo, a gente fala e pergunta a mesma coisa porque viu no edital e acha que está certo. Gente, usem o instrumento de impugnação de vocês, o pedido de esclarecimento, sabe? Eu falo assim nos meus cursos, Ana, sabe aquele pedido de esclarecimento com ares de impugnação? Use-o. Use-o. Não quer brigar com o pregoeiro? Entra com pedido de esclarecimento. O entendimento está correto? É possível? Será que se eu apresentar um atestado com um serviço semelhante, você vai aceitar? Aí, se o órgão te der um chegar para lá, entra com impugnação. Tá bom? E aí, eu não sei se eu passei por cima de alguma pergunta, Ana. Tem aquela pergunta da duração mínima dos 3 anos. Eu vou vamos orientá-lo a procurar a instrução normativa, né? A instrução normativa 05 de 2017, se o seu serviço for serviço contínuo, tá? É o Mário. Mas ela foi... mas o qual que tu estás falando? Tem a inovação... assim, gente, houveram inovações da IN... Era 02 de 2018, era 02, né? Virou 05 de 2017. E veio a IN 6... Da terceirização também, né? E alterou a instrução normativa 2. Isso. Então, é importante observar aí o tipo, porque você não colocou aí para gente o tipo de contratação, né? Ou se colocou, eu não observei. Mas essa IN é para serviços contínuos. Contínuos, exatamente. Que foi que alterou essa a IN mobile. 2. E aí, assim, tudo que está lá... que foi exigido, que pode ser exigido nessa de serviços contínuos, elas são diferentes um pouco do que a gente comentou aqui, porque lá eles estabelecem exatamente o quantitativo mínimo necessário. Existe também a questão da comprovação de serviços de terceirização por período de tempo lá, né? Por quê, gente? Tudo isso vou explicar rapidinho antes da gente ir embora. Tudo isso, Ana, porque em serviços contínuos eu tenho que ter uma capacidade de gerenciar postos de trabalho. Então, não é como uma obra ou não é como um serviço qualquer ou um fornecimento qualquer. Porque ali eu tenho que comprovar a minha capacidade de gerenciar aqueles postos ao mesmo tempo. Por isso que existe a exigência de atestados com mínimo de 50%, por período não inferior a 3 anos, Exatamente. tá? A depender do número de postos de trabalho, estabelece mínimo de até superior a 50%, tá? Isso, então, porque envolvem outras questões, né? E responsabilização subsidiária da administração. Essa pessoa chamada Eu Vou, que não colocou o nome, está insistindo demais nessa pergunta. Uma empresa criada em 1974 pode ser transformada em outro ramo de atividade com inclusão de sócio com 20 anos de idade? Gente, qual que é o problema? Qual que é o problema da empresa 1974
Gente, não tem problema nenhum nisso daí, tá? E se já tem fraude, fraude fiscal, isso aí não tem nada a ver com licitação. Eu quero Tá, deixar aqui, amiga, uma observação muito importante. A gente está indo embora, mas a gente não está deixando o nosso recado principal. exatamente, não vai. Muita gente fala muito sobre como ter um desempenho melhor em licitação, como auxiliar no dia a dia mesmo. Gente, vocês têm que ter ferramentas, tá? Tem muita gente também reclamando sobre não encontrar oportunidades. O que mais tem em licitação é oportunidades. Então, a Licite Mais convidou a gente para vir aqui falar com vocês e a gente pediu algumas informações para eles, só para vocês terem noção do que significa as oportunidades diárias em licitação e como que isso chega mastigado para você. Então, no dia 29 de junho, tinha 3.064 licitações. No dia 30, 2.991. No dia 1º, 2.691. No dia 2 de julho agora, tinha 3.259. E no dia 3, tinha 3.129. 129. Eu decorei. 30, 1, 2, 3. Olha aqui. 15.134 licitações só nesse período aí de uma semana. É muita licitação. E eu fiz a conta rapidinho. Só foi você falar e eu fiz a conta aqui de cabeça. De ontem para hoje foram quase 6.000 oportunidades. Então, os órgãos públicos, gente, não pararam com a pandemia de maneira nenhuma, tá? O que a gente tem visto, as licitações continuando normalmente, pelo contrário, a gente percebeu uma ampliação de licitações eletrônicas, que eu falei com o Éder hoje, meio-dia, e a melhor forma de você ter tudo isso é receber isso de uma forma mastigadinha, fragmentada, segmentada pelo seu ramo de atuação, e como eu sempre falo, né, nada melhor que ter um bom farejador de editais. Então, tem que ter, sim, isso é item, requisito obrigatório. E para quem já tem a Licite Mais, vocês têm que explorar melhor a ferramenta. A live que eu fiz com a Priscila anterior, né, o webinar que eu fiz com a Priscila anterior, a gente falou muito sobre a questão de análise de concorrentes. Ou seja, uma funcionalidade que está aí para qualquer um que contrata o serviço da Licite Mais, talvez você nem sabia, né? Olha, Ana, quem não assinou a Licite Mais tem que assinar logo, e eu abri uma oferta aqui para vocês. Vão atrás dessa assinatura, porque não é apenas um farejador de editais, tá? Lá na Licite Mais existem aulas, esses vídeos que vocês estão vendo aqui, vocês podem ter acesso lá. A Licite Mais disponibiliza. Existe a análise de concorrência, análise de mercado, sem contar o que a Ana falou, recebe no e-mail mastigado aí todas as licitações que estão acontecendo, e a gente viu que de ontem para hoje mais de 6.000 licitações acontecendo pelo Brasil aí, com Prasnet, licitações aí do Banco do Brasil, e só não aproveita quem não quer, porque quem está aí ainda buscando licitação por licitação e não quer assinar algo que vai, assim, alavancar tuas vendas, porque tu vais receber no teu e-mail. Olha, eu vou te dizer, não tem um cliente meu que eu não leve para Licite Mais, que eu não diga assim, rapaz, tu tens um gerenciador de editais? Ah, não tenho. Como assim? Guilherme, me dá logo esse desconto aí. Cliente meu tem desconto. Olha, eu não posso falar isso. Se virarem meus clientes também terão desconto. Na Licite Mais. Mas, olha, brincadeiras à parte, vejam aí a oferta que eu disponibilizei para vocês. Na verdade, é já a bonificação que a Licite Mais dá para quem faz assinatura, vê o plano que mais te atende, e a gente já deu o nosso recado,
quero me despedir de vocês. Digam boa noite para mim, para Ana. O José tá falando que nenhuma pergunta dele foi respondida. Meu Deus, a gente respondeu várias perguntas. Eu sei que o Mesquita atrás da pergunta. Falou assim: já sou assinante, a plataforma da Licite Mais é uma excelente ferramenta para quem está em busca de vender para alguns públicos. Ou são concorrentes de vocês. Às vezes é bom saber o que o concorrente está fazendo, né? Por que Mesquita está conseguindo ganhar tudo? Por que será? Porque ele consegue muitas licitações. A pergunta do José, então, é possível impugnação edital que requer que o profissional esteja no quadro da empresa? Respondida. Respondemos, José, tá? Quadro. Da onde, o CREA cobra a verbação? Até o que eu saiba, CREA cobra muita coisa. A verbação eu não sei te responder, tá? Isso aí vai do CREA. Olha, não tem uma assinatura do CREA que ele não cobre por isso. Eu acho complicado ele não cobrar, viu? Um edital de eventos. Inglaterra, vários eventos, serviços que têm suas entidades fiscalizadoras. Ele tem que solicitar o registro nessas atividades, pedido de requisição, e não posso impugnar. Não, pedir por obrigação, e se não pedir, eu posso impugnar porque ele não pediu? A gente falou sobre isso também, a gente falou sobre parcela de maior relevância. E eu dei o exemplo do CRA e a licitação de software. Ou seja, se não tem nada a ver com a atividade, para que exigir registro no conselho? Não é nem que não tenha nada a ver, mas que não prepondere e que não seja de maior relevância mesmo, né? Para a licitação, né, amiga? José, suas perguntas foram esclarecidas. José, não fale isso que a gente passou sua pergunta. Você que não estava prestando atenção. Olha, Ana... Ou chegou depois, né? Não sei. Dado o nosso recado, a gente só faz o webinar de mais de 1h30. Nós não conseguimos nos policiar para fazer de 1 hora. Eu estou morrendo de fome. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem não segue Ana Moroni e Priscila Vieira Licitar e Licite Mais no Instagram, não sabe o que está perdendo. E ainda, no YouTube, já tem o meu canal, não vou disputar com a Licite Mais jamais nessa vida, mas também, se quiser ter acesso aos vídeos que eu faço no meu Instagram, já estou começando a disponibilizar lá no YouTube, e a Licite Mais também. Tem vários vídeos meus lá, e do Éder Barduco, de outros profissionais. Enfim, vocês estão aí com conteúdo de graça para aprender. De primeira, né? Voltado para o licitante. Esses conteúdos são voltados para vocês, licitantes. A gente não está falando aqui para órgão público, para servidor público, e me orgulho muito, eu e a Ana, de estarmos num segmento, vamos dizer assim, que é orientar o licitante a participar das licitações públicas. Esse é o papel da Licite Mais, e esse é o nosso papel como advogadas que somos, que assessoramos empresas, temos experiências bem aí vividas, graças a Deus, e se for embora, sem se despedir, quem não disse de onde é, eu quero saber. E eu quero tirar foto, porque da última vez eu não tirei. Mariana, Maiara, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Vocês são... A gente fala muito palavrão, amiga. A gente fala. Mas aqui a gente até que se comporta. Mas eles são, né? Licitante, cara, empresário. Amiga, tem coisa melhor do que empresário que quer aprender? Não tem. Chega de abrir no olho. Vocês são... Olha, quando vem um cliente para mim, Ana, e diz assim, doutor, eu quero brigar. Ai, eu amo. Eu acho o máximo. Doutor, isso aqui tá errado, eu quero brigar. Fala, não quero brigar. Eu falo... Quando o cliente fala assim, não, doutor, não quero brigar não, porque esse órgão é complicado, ele vai me... eu fico triste. Mas quando chega o cara e fala assim, eu quero brigar... E tem uns que não tem paciência, né? Bora, vamos. Eu vou tirar foto. Faz uma pose. Que lindo. Tá todo mundo dando tchau. Boa noite, boa noite. Tchau. Pessoas educadas que vocês são. Um beijo. César Augusto, do Rio de Janeiro. Mário Cabral de São Paulo. César, vai ganhar. O que quer ganhar? Eu quero ganhar. Me sigam no Instagram. Porque eu preciso de seguidores.
Da Licite Mais. Olha, Ana, vou fazer uma promessa aqui para os nossos amigos que estão aqui. Se eu chegar em 4 mil seguidores, a Ana ela tem 500 milhões, eu não vou fazer jabá para ela. Se eu chegar em 4 mil seguidores, eu vou disponibilizar uma aula para vocês gratuita do assunto que vocês quiserem. Faltam quantos? Ah, falta pouquinho. Olha, eu quero chegar a 4 mil porque eu quero colocar 4K e fazer festinha que eu cheguei a 4K. Eu não fiz isso com 3K, porque lembra que quando eu fiz 2K, a galera deixou de seguir. Uma inveja. Aí eu não Dá faço. azar comemorar. Vai dar azar comemorar, credo, gente. Não parem de me seguir, eu sou legal. Ó, Aristides, Rio, boa noite. Ei, Miguel, João Pessoa. Ei, Sandra, boa noite. Zelane, eu quero me despedir dos 50 que estão aqui. Tá com fome? Carlos. Tô morrendo de fome. Parintins! Ah, eu sou louca para conhecer. Louca! A famosa terra do festival folclórico. Garantido e caprichoso. Cara, deve ser já me disseram que é sensacional. Tipo carnaval carioca, escola de samba e tarará, acho que melhor. Mas aí eu não sei nem para quem eu iria torcer. Garantido caprichoso, não sei. Eu ia ficar no meio. Existe um que está indeciso, quem não conhece? Carlos. Hoje o Carlos já foi. José Ribamar, Brasília. José, faz campanha para mim e para o meu Instagram. Wendel, acho que é Wendel, Goiânia. Ai, amigo, o povo de Goiânia tá ganhando da galera do Pará, viu? Você viu? E esse povo, se eles não me chamarem para tomar café lá na empresa deles, relações cortadas. Anderson, gente, obrigada. Maria, José Nilton, Mesquita, aqui direto da Bahia. Meu boa noite para as musas do Licite Mais. Podemos ir embora depois dessa. José Nilton, sou musa da... Olha, o Guilherme agora deve estar se achando. Então, o José com Nilton açaí. mesmo, ele é super carinhoso. Carlos, existe não. Não sei o que existe não, mas enfim. Mariana, estou adorando essas lives, advogados nem sempre possuem a visão completa, muitas vezes só entendem tudo quando já trabalham dos dois lados, governo e iniciativa privada. Sei o que é isso, Mariana, sei o que é isso. Garanchoso? É o do garantido? É, garantido ou caprichoso, você perguntou. Ah, garanchou! A loura aqui demorou. Sou garanchoso. Olha, e o pior, que na hora de ir pro YouTube, o Guilherme deixa todas essas confusões nossas. Acredita? O povo fica assistindo ainda. Corta. Ai. Maria. Corta. Guilherme, até aqui, tá? Só já, aqui. povo do meu Brasil, a gente vai embora ou vai esperar? Até ficar só eu e tu. 46 pessoas aqui olhando pra nossa cara, batendo papo. Do nada aqui, começou... Tá com fome, amiga, de novo? Eu tô morta de fome. Zelândia. Ah, gente, então bora. Não queria deixar de novo. Olha, vai dar... A gente tá quantos minutos aqui? 10 minutos se despedindo do pessoal. Então vamos embora. Um beijo para vocês. Beijo, boa noite. Até a próxima. Mandem sugestão de assuntos. E bom jantar, amiga. Rumo a 4K. Fábio, da próxima vez. Rumo a 4K. Me ajudem a ter 4K. Beijo. Beijão. Tchau, tchau, gente. Eita, vocês vão esperar todo mundo. para ver como a gente ama um licitante. Tchau, posso desligar? Pode. Tá bom. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.